Então abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 15. Nós vamos ler os 5 versículos, é um salmo curto, nós vamos ler ele todo. Salmo 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E eu quero que esse texto nos sirva tanto de ponto de partida como de trilho para a nossa mensagem. O tema da minha mensagem hoje é o valor da integridade. O texto sagrado diz assim, salmo atribuído a Davi, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. Se você puder, repita essa frase comigo. Mas antes de eu pedir para você repetir uma segunda vez, nós vamos fazer bem legal a primeira, com ânimo, com gosto, com disposição, né? Celebrando essa falta, o abafador de voz está na frente, que não pode mais ser usado como desculpa. Diga comigo, aquele que vive com integridade. Ele continua e diz assim, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Amém. Pai amado, nós oramos e suplicamos graça e favor do Senhor, bem como a ação do Teu Espírito Santo. Oramos a Deus que a Tua palavra, além de instrução, além de informação, ela de fato produza resposta. Não apenas a inspiração da fé, não apenas o alinhamento doutrinário, mas uma resposta prática de conduta. Oramos que o Teu Espírito trabalhe em nós enquanto a Tua palavra é recebida. E mesmo depois que essa reunião terminar, que aquilo que o Senhor começou não seja interrompido. Que nenhum de nós te trate como um interruptor de uma lâmpada ou uma torneira a ser fechada ao final da reunião. Que a Tua palavra e a ação do Teu Espírito perdure, cresça, progrida e cumpra o seu propósito. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor mesmo. Amém. Amém. Bom, Davi começa questionando, Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Outras traduções dizem no Teu santuário. Quem poderá morar no Teu santo monte? Aqui, obviamente, Davi não está falando de morar no sentido literal, pegar as coisas de casa, né, e simplesmente transferi-la para o lugar da presença de Deus, mas ele está falando a respeito de relacionamento, relacionamento contínuo, relacionamento intenso, comunhão e intimidade. O mesmo Davi que no Salmo 27:4 diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário. Né? E a expressão habitar no santuário, de novo, não fala de uma mudança literal, mas ele diz, e contemplar a sua formosura, meditar no seu santo templo. Aqui, Davi está falando sobre a pessoa que vai entrar nesse lugar de relacionamento profundo, de convívio intenso com Deus, e não apenas num dia semanal de culto. E ele mesmo, e vale lembrar que está escrevendo pelo Espírito de Deus, não apenas falando só o que acha e o que pensa, ele mesmo depois de fazer a pergunta, ele responde, aquele que vive com integridade. A partir do momento que ele fala essa frase, todo o resto do Salmo, na verdade são apenas desdobramentos do que é viver com integridade. Então aqui nós não temos a lista inteira, mas vários exemplos do que é integridade, o que pratica a justiça, o de coração fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, e a lista, como lemos, segue. Quando a palavra integridade é usada, ela normalmente é usada dentro de uma perspectiva, seu significado é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Ela é usada para falar de plenitude, mas principalmente de inteireza. Então, quando falamos a respeito de caráter, falamos de alguém completo, né? Em quem não há faltas. Quando falamos, ou quando a Bíblia fala de um coração íntegro, para com Deus inteiro, está falando de se empenhar, de se colocar tudo o que tem na busca e no relacionamento com o Senhor. Integridade é o que eu e você deveríamos enxergar, não apenas como algo, né, que diz respeito a fazer o que é correto. Mais do que apenas fazer o correto, integridade tem a ver com ser correto. Porque é até possível alguém fazer algo correto sem necessariamente ser correto.
E uma observação que a Bíblia faz em 2 Crônicas 25, nos versículos 1 e 2, a respeito de Amazias, que foi um dos reis de Judá, nos mostra isso. Ele diz: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Até fez o que era reto. Entre os seus feitos há fatos louváveis, mas a Bíblia diz que eles não necessariamente eram o transbordar de um coração correto ou de um coração íntegro. Então, quando falamos de integridade, precisamos pensar não apenas no comportamento, não apenas nas ações, mas precisamos pensar nisso como um reflexo, como um transbordar de algo que está presente no íntimo, no coração, que diz respeito ao caráter. E como eu disse, o tema da mensagem é o valor da integridade. Eu quero construir a nossa meditação, a nossa reflexão hoje, em cima de 3 fundamentos. O primeiro deles, eu quero tentar te mostrar, que esse é o anseio de Deus em relação ao homem. Desde a criação, em relação a toda a humanidade, é o que Deus espera de nós. Depois de pontuar isso, em segundo lugar, eu quero apresentar a você a visão de que integridade não é necessariamente um dom, que alguém foi dotado sobrenatural, privilegiadamente, nasceu com ele, mas é uma decisão. Em outras palavras, é uma escolha a ser tomada. E depois, em terceiro lugar, nós vamos concluir falando a respeito das consequências, dos efeitos colaterais da integridade. O que é que isso produz? O que é que libera nas nossas vidas? E, com isso em mente, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, desde que criou o primeiro homem, o cabeça da raça, Adão, Deus já sinalizou o que era certo, o que era errado, o que era permitido, o que era proibido. Deus estabeleceu princípios, estava requerindo do homem obediência, ou seja, desde o primeiro, Deus claramente sinalizou a sua expectativa por integridade. Em nenhum momento da história isso mudou. Deus ainda espera de nós a mesma coisa. Alguém disse: se você quer entender o propósito de algo, é só voltar à origem. E pelo menos nós vemos isso na Bíblia. Quando os fariseus questionaram Jesus a respeito do casamento, ele volta à origem. Lá no primeiro casal, ele pergunta: nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher, e diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Ao voltar ao primeiro, o Senhor está dizendo: aqui nós temos na origem a revelação do propósito. E quando falamos do ser humano, para entender propósito, voltar à origem não é nem só voltar ao primeiro criado, mas às declarações que Deus fez antes mesmo de criar o primeiro. Em Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. E quando falamos de propósito, obviamente isso deixa muito claro qual é a expectativa, o sonho e o anseio de Deus em relação a nós. Mas o que eu gostaria de destacar nisso, que num certo sentido a gente já mostrou até que é bem óbvio essa expectativa de Deus, na verdade eu não vou pegar um, vou pegar 2 exemplos, um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento. São momentos onde a Bíblia pontua, registra elogios que Deus fez a determinadas pessoas. Eu gosto de dizer que você ser elogiado é uma coisa. Você ser elogiado por alguém que tem seu respeito, que tem um lugar de importância no seu coração, já é diferenciado. Agora, o elogio de Deus é outra conversa, não tem comparação. E a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 3, que Deus, numa conversa, numa disputa verbal com o diabo pela vida de Jó, a Bíblia diz, Jó capítulo 2, verso 3, o seguinte: o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Gente, imagina isso. Deus jogando na cara do diabo, que estava falando contra Jó. Deus diz: não tem ninguém como ele na terra. Em outras palavras, Jó é o cara. E Deus diz: ele é íntegro e reto. Ele teme a Deus, se desvia do mal, e não tem outro como ele. Quando Deus está falando, e eu gosto de brincar que está falando de boca cheia, de Jó dessa forma,
nós precisamos entender o que isso sinaliza. Em Provérbios 11:20, a Bíblia diz: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Isso gera deleite em Deus. Quando Ele encontra homens e mulheres que decidem andar de forma reta, andar de forma íntegra perante Ele, né? A Bíblia diz que isso é o seu prazer, é o seu deleite. No Novo Testamento, nós temos uma outra menção que diz respeito a José. O homem escolhido por Deus para ser não apenas o marido de Maria, mas o pai adotivo, não era biológico, então vamos chamá-lo de adotivo. A figura paterna que exerceria influência, impacto na criação de Jesus como homem. Eu me lembro de uma ocasião que eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar de Deus e tivesse que mandar o meu filho à terra, queria nascer como um bebê, precisaria ser educado, cuidado, orientado, que tipo de pai eu escolheria para confiar não apenas um filho, mas o Filho, o Redentor da humanidade. E eu lembro que eu peguei papel e caneta e comecei a escrever algumas qualidades que para mim seriam inegociáveis, para eu confiar, me imaginando na posição de Deus, né, o meu filho é esse homem. E a minha lista já tinha mais de 50 virtudes relacionadas, algumas até bem detalhadas. Quando o Espírito Santo falou para mim, a minha lista é bem menor do que a sua. Eu, curioso, parei de escrever, fui lá para o Evangelho de Mateus. E, realmente, o que a Bíblia fala de José é uma lista bem curta. Mateus capítulo 1, versículo 19, diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando a Bíblia fala que ele era um homem justo, está falando de integridade, de conduta, não só de bom testemunho e comportamento, mas de um código de valores. Ao que eu e você precisamos entender que quando a Bíblia diz que ele intentou deixar Maria, eles estavam noivos. O termo aqui fala prometido um ao outro. Eles não tinham a forma de relacionamento que a nossa cultura conhece. Namoro nem existia. Noivado era quando as famílias, né, haviam entrado em acordo e um estava prometido ao outro. E a Bíblia é clara em dizer que não havia nenhum contato físico entre eles. E de repente José descobre que Maria está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele, obra sobrenatural do Espírito Santo? Isso nunca havia acontecido antes e não voltou a acontecer depois, né? Com certeza não foi o que ele pensou, senão ele não tentaria deixá-lo. Naquele momento ele pensou, fui logrado. Só que de acordo com a lei, se ele expusesse e denunciasse Maria, ela poderia ser até mesmo executada por apedrejamento. Mas a Bíblia diz que, embora ele se sinta prejudicado a ponto de dizer, eu vou deixá-la, esse compromisso não segue mais. A Bíblia diz que ele intentou fazer em segredo, para que a mulher que supostamente o havia ferido e sido infiel, não fosse difamada. Sabe o que isso se chama? Caráter. Um dia uma pessoa começou a reclamar comigo, falou, eu não entendo, fulano, né, tal pessoa fazendo isso para você, te atacando e você tentando honrá-la. Eu falei, meu amigo, algo que eu aprendi há muito tempo, foi que o que as pessoas fazem revela quem elas são. O que nós fazemos revela quem nós somos. Nosso comportamento precisa seguir um código de valores que Deus estabeleceu e não apenas ser uma reação ao código de valores dos outros. Agora, José entendia isso num nível impressionante. E Deus disse simplesmente que ele era justo a ponto de não querer difamar nem quem supostamente o havia ferido e traído. A explicação de Deus veio depois, por meio de sonhos. Um anjo de Deus aparece e explica. Um dia desse eu falei para Deus, não podia ter avisado José antes da notícia? O Senhor tinha que deixar ele sentir o que sentiu, administrar como administrou, para explicar depois. Mas talvez esse foi um momento onde Deus fez questão de demonstrar a José e a outros qual era o seu caráter. Quem está entendendo, diga amém. Deus espera de nós integridade. E integridade é o seu prazer, é o seu deleite. Nós precisamos entender o valor da integridade aos olhos de Deus. Mas depois de entender que isso é importante para Ele, a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que integridade é uma decisão a ser tomada. Às vezes nós olhamos para a vida de pessoas virtuosas, imaginamos que elas nasceram dotadas sobrenaturalmente de algum dom que nós não temos e que por isso é que elas são diferentes. Mas de acordo com o ensino bíblico, integridade é uma escolha, integridade é uma decisão.
Em Josué, no capítulo 24, nos versículos 14 e 15, esse homem se dirige a uma geração inteira no final dos seus dias. E ele diz, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Quero dar destaque a isso. Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Isso envolvia o quê? Ele diz, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo, eu tomei a minha decisão e hoje vocês vão ter que escolher. Vocês vão ter que fazer a decisão de vocês. E aí ele fala de um legado cultural. Porque a Bíblia diz que o pai de Abraão era idólatra. Ele está falando, os deuses que os pais de vocês serviram além do Eufrates, ele está remontando aquele período. Uma das razões pelas quais Deus tira Abraão da sua casa e da sua parentela, ele diz, você precisa viver uma fé diferenciada em mim do restante, dos demais. Né? Agora, quando eles vão ao Egito, né? E aí já estamos falando de gerações depois de Abraão, eles conheceram novos deuses. Aquela geração que saiu do Egito rumo à terra prometida, já havia abraçado outros aspectos de uma fé idólatra diferente dos ancestrais que alguns ainda carregavam. Mas agora eles chegaram em Canaã. E na terra dos cananeus, ou dos amorreus, como é chamado, começaram a abraçar a prática atual da cultura idólatra. Então nós temos pelo menos 3 aspectos distintos, né, de cultos, de deuses, que estavam influenciando esse povo. Mas alguns permitiram que houvesse uma espécie de sincretismo, né, entre as expressões de fé. Josué se posiciona e diz, sirvam ao Senhor com integridade. Lembrando que a palavra integridade é interesse. Seu Senhor é só o Senhor e o coração é totalmente dele e de mais ninguém. Assim como Elias se posiciona na sua geração, né? E ele diz, escolham hoje quem vocês vão servir. Se é o Senhor ou se é Baal. Não é um e outro, é um ou outro. Quando falamos de integridade, e normalmente essa integridade, que é a opção por se voltar a Deus com o coração inteiro, ela sempre é apresentada dessa forma, como uma escolha. Quando Davi aconselha Salomão, seu filho, que está assumindo o trono, ele diz em 1 Crônicas 28, verso 9, quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Ele diz, meu filho, sirva ao Senhor de coração voluntário. Ele diz, você tem 2 opções. Ou você busca a Deus e ele se deixa achar, ou você o rejeita e ele vai te rejeitar. A decisão é sua, mas saiba que a sua escolha determina quais serão as consequências. Quando eu estou lendo as Escrituras, eu gosto muito de pensar em muitas dessas histórias, não apenas como a construção do pano de fundo, da preparação de todo um cenário da revelação bíblica, mas na perspectiva do que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 11, que por sinal é um texto que eu cito sempre. Quando a Bíblia fala daquela geração que saiu do Egito rumo à terra prometida e vai falando, né, de como eles falharam, tropeçaram, o tempo todo ela usa isso como um exemplo a não ser seguido. É o que a gente classifica de exemplo negativo. A Bíblia diz que essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Por outro lado, a Bíblia fala sobre atentarmos para a fé dos nossos guias, imitar a fé que eles tiveram. Quando há exemplos positivos, Deus está dizendo, imite. Quando há negativa, ele diz, considere a advertência e fuja de repetir o que eles fizeram. E ao longo das Escrituras, nós encontramos exemplos de integridade. Eu queria destacar alguns que são exemplos a serem seguidos. Um deles, José, o filho do patriarca Jacó, vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. O que particularmente, eu não creio que tenha sido uma experiência, na perspectiva emocional, suave e tranquila. Às vezes a gente lê a Bíblia sem pensar um pouquinho além dos detalhes que estão sendo informados naquele texto. Já faz muito tempo que eu aprendi a ler a Bíblia, não criando ou especulando possibilidades fora do que a Bíblia diz, mas daquilo que seriam as reações normais das pessoas.
Como, por exemplo, o que nós fizemos agora há pouco, pensando qual foi a reação de José até que ele tivesse a explicação. Né? Existem algumas coisas que são lógicas, eu diria até óbvias. E me assustava o fato de que José, vendido pelos seus irmãos como um escravo, que estava não só sendo desterrado da sua casa, da sua pátria, mas perdendo a sua liberdade, indo para um país de cultura, de língua estranha, sua vida virada da noite para o dia. Às vezes eu imaginava um José praticamente sem emoção. Eu disse, a Bíblia não menciona esse menino chorar, gritar, espernear. E eu imaginava em José quase um camarada meio sem alma, sem emoção. Mas lá na frente, anos depois, estudando de forma mais detalhada a história de José, eu percebi que quando eles estão diante de José, agora alçado por Deus a posição de governador do Egito, sem saber que se trata do seu irmão, sem saber que ele inclusive entende a língua que eles estão falando, eles começam a lembrar do momento onde, desesperado, ele chorava e clamava. Ou seja, é depois que você vai ter a informação que foi omitida no relato. Mas aquela omissão inicial, não significa que não houve reações. E eu fico tentando me colocar no lugar de José. Algumas pessoas se sentindo ofendidas, amarguradas pelo que lhe fizeram, ou até por imaginar que Deus não cuidou, nessa hora simplesmente chutam o balde e não querem nem saber de nada. José, ele é comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó, está servindo como escravo na casa dele, mas tudo o que ele faz prospera. Ele acabou sendo elevado à posição de chefe dos escravos. E a Bíblia diz em Gênesis 39, eu vou ler nos versículos 7 a 10, a Bíblia fala isso depois de ter nos informado que José era formoso de porte e semblante. A Bíblia diz assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, eu gosto dessa frase, do seu dono, do seu senhor, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é mulher dele. Nesse momento, José está dizendo, não importa se eu sou um escravo, considerado um objeto, uma propriedade de alguém. Aqui existe um código de valores, existe um código de conduta. Eu respeito meu senhor, eu respeito o meu matrimônio, o seu matrimônio, eu respeito a senhora, mas ele não para aí. Ele faz a pergunta final, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele está dizendo agora, muito além do respeito que eu devo às pessoas, à instituição que o próprio Deus criou, chamada matrimônio, eu devo respeito a ele. Isso se chama integridade. Agora, José não está agindo com integridade em troca de algo favorável. Na verdade, essa postura de integridade lhe custou caro. Por quê? Não foi uma tentativa dessa mulher. O verso 10 diz, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, ela acaba ofendida pela rejeição de José, inventando um suposto assédio e ataque de José a ela, e José vai para a prisão, justamente pela sua integridade, não pela falta dela. Mas pessoas que escolhem integridade, normalmente não o fazem em troca de nenhuma recompensa imediata, de nada que lhe pareça conveniente ou favorável, mas porque entendem que isso, antes de mais nada, é prazeroso aos olhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, verso 8, sobre a conduta e o caráter de Daniel. Tão logo chega na Babilônia, apesar de ter sido exilado da sua nação, ele é levado para estar entre aqueles que teriam acesso ao rei, ao governo de um império mundial. Apesar do fato de estar fora da sua cidade, foi vencida militarmente, subjugada, ele estava numa das posições mais favoráveis que qualquer pessoa da sua geração poderia ter experimentado. Mas a Bíblia diz assim, Daniel 1:8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quando a maioria estava passando fome, morrendo, ele estava diante de tudo que tinha de melhor, mas a Bíblia diz que ele resolveu. Outra tradução diz, ele decidiu não se contaminar. Ele diz, não tem nada que será atrativo o suficiente para eu me vender em relação aos valores, para que eu abra a mão e
E você precisa lembrar que a lei de Moisés estabelecia, inclusive, o que era permitido comer, o que não era permitido comer. Naquela hora, o chefe dos eunucos diz: ei, sua decisão pode custar a sua cabeça e a minha. Eu tenho responsabilidade diante do rei. Ele falou: testa a gente por 10 dias, com água e legumes. Se em 10 dias você não achar que eu e os meus amigos têm a mesma decisão, estamos melhores do que o resto, interrompe o teste e nós aceitamos o que você tem. Mas se você vê que Deus está conosco, aí você pode saber que não vai ter problema nenhum, né, seguindo esse projeto. E foi o que aconteceu. Mas a Bíblia fala que foi uma decisão de Daniel no seu coração, porque integridade é decisão. Quem está entendendo, diga amém. Falamos já sobre a integridade de Jó, a quem Deus louvou. Mas eu e você precisamos entender que ela era independente das circunstâncias. Aliás, Deus diz para o diabo: ele conserva a integridade antes, mesmo depois de você me incitá-lo contra ele. Em Jó, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim, no auge da crise, das perdas, da dor. Então a mulher dele diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ela diz: eu sou a pessoa que convive mais perto com você. Eu testemunho sua integridade. Eu entendo você ter escolhido isso até antes. Mas a partir do momento que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, e ela está tratando a Deus como se ele tivesse os abandonado. Ela diz: você ainda vai conservar a integridade? Isso está te levando a lugar nenhum. Você acha que Deus te recompensou por isso? Amaldiçoa Deus, xingue ele, cuspa na cara dele e morra. Né? E esse morra, eu não sei até se ela está sugerindo se mate, mas tipo assim, vamos acabar com tudo de uma vez. Naquele momento, eu costumo brincar que ele fala o que todo marido já sentiu tentado a falar à sua esposa. Ele diz: você fala como uma doida. Ele simplesmente segue dizendo o seguinte: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E a Bíblia termina dizendo: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em momentos de dor, de aperto e prova que muitas vezes aquilo que está dentro de nós vem à tona. Mas Jó conservou a sua integridade. Sua integridade antes era uma escolha. Conservá-la na hora difícil seguia sendo uma escolha. E posteriormente, numa conversa, né, se é que podemos chamar conversa, numa discussão com seus amigos, se é que podemos chamá-los de amigo, usando o ditado da época dos meus pais, às vezes eu prefiro rotulá-los mais de amigos da onça do que amigos de Jó, porque eles mais o atacaram do que o fortaleceram. Mas Jó 27:5 nos mostra uma resposta que ele dá aos amigos: longe de mim que eu dê razão a vocês. E diz: até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Ele está dizendo: eu escolhi integridade antes, eu conservei a integridade até agora, e até que eu morra, eu não abro mão. Ela não está à venda, ela não será negociada. Integridade é uma decisão. Em Jó, no capítulo 31, no verso 1, ele fala de um elemento ou de um detalhe, um aspecto específico, e eu diria importante, dessa sua escolha de integridade. Jó 31:1 diz: fiz aliança com os meus olhos. Aliança é um pacto, um compromisso profundo. Ele pergunta: como, pois, os fixaria numa virgem? Algo que talvez você não saiba, mas Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Escrito antes mesmo do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, na ordem que nos é apresentado, escrito por Moisés. Porque Moisés começa lá do Gênesis, falando do início, não significa que ele tenha escrito antes de Jó. Né? O livro de Jó é considerado o mais antigo. Ou seja, não é da época onde a lei de Moisés havia sido dada e revelada. No Decálogo, os 10 mandamentos, nós temos 2 mandamentos que podem chamar nossa atenção aqui. Num deles Deus diz: não adulterarás. No outro ele diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. O adultério era envolvimento físico, deliberado com alguém. A cobiça era um pecado do coração, que muitas vezes ninguém tomava conhecimento, mas também era uma desobediência. No Sermão do Monte, em Mateus 5, 27 e 28, Jesus unificou os dois. E diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério? Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora, Jó, antes mesmo da revelação de Moisés, muito antes da revelação que o próprio Senhor Jesus faz, de alguma forma, no seu relacionamento com Deus, ele entendeu
eu tenho uma aliança com os meus olhos, não vou fixá-las numa virgem. Ele não está dizendo que qualquer moça que aparecesse na frente, ele ia abaixar, desviar os olhos, mas ele está falando de olhar da forma errada. Ele está falando de violar a integridade em relação ao coração. E esse é apenas um dos muitos detalhes da conduta de Jó. E quando eu olho para esses exemplos, o meu coração é sempre inspirado. Eu e você podemos fazer a mesma boa escolha que José, que Daniel, que Jó fizeram. Aliás, algo que eu e você precisamos entender no relacionamento com Deus é o que eu gosto sempre de chamar interação, que é uma chave no nosso relacionamento com Deus. Se por um lado você vê a Bíblia nos responsabilizando por determinadas práticas, por outro, sempre você vê a mesma Bíblia falando de Deus oferecendo recursos que nos ajudam naquilo que Ele mesmo nos responsabilizou. Então vamos dar um exemplo disso. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. De quem é a responsabilidade de cuidar para não cair? Do que está de pé. Eu e você somos responsabilizados por Deus a cuidar para não tropeçar. Mas o versículo seguinte, o 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, e juntamente com a tentação vos proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Ou seja, Deus diz: eu te responsabilizo a vigiar e ficar de pé, mas eu quero que você saiba, não te deixei abandonado ou vendido à própria sorte. Eu te ofereço recursos, eu te ofereço livramento, eu te ofereço graça para não pecar, suporte para que você possa cumprir com a sua responsabilidade, que é a sua decisão. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Quando falamos de integridade, se por um lado ela é responsabilidade do homem e deve ser fruto de uma decisão, isso não significa que eu e você não tenhamos os recursos necessários para a manutenção dela. Deus disponibiliza isso a cada um de nós. No Salmo 41, verso 12, nós lemos: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Quando o salmista está dizendo a minha integridade, está dizendo eu escolhi. Foi eu que tomei esse caminho, mas ele diz: o Senhor me sustenta nele. Em outras palavras, eu não sou nem louco de achar que, embora seja minha escolha, minha responsabilidade, que eu estou conseguindo êxito nisso, sem a sua ajuda, sem o seu apoio. Então, embora integridade deva ser nossa escolha e é nossa responsabilidade, eu e você precisamos entender que Deus disponibiliza recursos para tal. Isso só não muda a responsabilidade da nossa escolha. Em terceiro e último lugar, as consequências, ou eu chamaria aqui o efeito colateral da integridade. Nós começamos a leitura pelo Salmo 15, que já no verso 1 tem o questionamento de Davi: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E já falamos que isso aponta e sinaliza para aquele lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, de intimidade. Então, acredito que essa percepção de estar, de andar na presença de Deus, tem que ser colocada, obviamente, em primeiro lugar. É o que o próprio Espírito Santo nos revela através de Davi, que estava chamando e atraindo a atenção dele para o valor da integridade. Era o próprio fato de poder usufruir, de poder desfrutar a Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia faz uma relação entre a integridade de Noé e o fato de que ele andava com Deus. O texto sagrado diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Onde há integridade, normalmente você percebe isso associado ao fato de que existe relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para isso na perspectiva certa, correta. Eu, quando era garoto, quando era criança, a minha leitura emocional de tantas restrições, proibições dos pais, regras, disciplinas e castigos, era de que pai e mãe é aquele tipo de criatura que existia para cortar o nosso barato, para não deixar a gente ser feliz o suficiente e se divertir plenamente. Mas eu lembro de uma profecia que meu pai repetia vez após vez: um dia você vai me entender. E essa profecia se cumpriu no dia que Israel, meu filho, nasceu. Quando eu vi aquela criaturinha com cara de joelho amassado, que só a mãe acha bonita a primeira vez que olha. O pai ama, mas não acha bonito na primeira vez de jeito nenhum. Todo coberto de sangue, de placenta. Quando eu vi aquela criatura com cara de joelho amassado, meu coração despertou de um jeito que eu não tenho capacidade de explicar.
Algo foi acionado dentro de mim. Eu senti não era apenas um amor, era uma responsabilidade, era um senso de cuidado por aquela criatura. Que a minha vontade era sair correndo daquela sala, ligar para o meu pai e dizer, me perdoe, eu te entendi. Foi o dia que cumpriu a profecia. Né? A partir daquele momento, a minha preocupação era como eu posso proteger essa criança, inclusive das escolhas erradas, inclusive da incapacidade dela de entender o que é mal e nocivo para ela. E quando você tem a perspectiva correta, tudo muda. Deus não estabeleceu mandamentos e leis para te cercear, para impedir você de ser feliz, justamente pelo contrário. Para te proteger daquilo que te afasta dele, daquilo que traz desgraça para a sua vida. E nós precisamos entender que integridade, da nossa parte, deve ser a disposição de preservar o relacionamento com Deus, que é melhor do que qualquer outro tipo de prazer. No Salmo 16:11, a Bíblia diz, na tua presença, a plenitude de alegria, e a tua destra, há delícias perpetuamente. A maior dimensão, a mais profunda, plena e completa dimensão de gozo, de deleite, de prazer, não está em nada que esteja na dimensão natural, mas quando nós nos conectamos profundamente com Deus. Então Deus, por um lado, está procurando nos proteger, Ele espera que a gente lute pelo relacionamento, evitando essas coisas e confiando nele. Mas Ele também, quando encontra pessoas íntegras, Ele se demonstra sempre disposto também a lutar para proteger essa integridade que vai conservar o relacionamento. E um exemplo que me chama a atenção desde que eu era bem novo, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, dos versículos 1 a 6. A Bíblia fala a respeito de Abraão, e como sempre, falando de qualquer uma das personagens aí das histórias bíblicas, a Bíblia é muito honesta e apresenta aquilo que a gente chamaria hoje em dia de a versão sem cortes. Né? A Bíblia fala de uma atitude de Abraão que já me aborreceu muito. Abraão combina com Sara, sua esposa, que por outro lado também era sua meia-irmã, por parte de pai. E diz, quando a gente chegar em alguns determinados lugares, eu não vou dizer que você é minha esposa, eu vou dizer que você é minha irmã. A Bíblia diz que ela era de uma beleza extrema, Sara. Ele diz, eu tenho medo de que os homens de alguns lugares, por não temerem a Deus, me matem para ficar com você. O que me faz pensar o quanto, né, a sociedade conseguiu avançar e progredir na sua degradação. Até hoje as pessoas consideram que o homicídio é uma das coisas mais pesadas para a consciência de qualquer pessoa, mesmo um ímpio. Né? E que isso deixa sequelas assim, num patamar além da capacidade de análise. Mas Abraão estava dizendo, se esse povo souber que você é minha esposa, para poder ficar com vocês, vão me matar primeiro. Porque mesmo gente que não tinha escrúpulo a ponto de cometer homicídio, tinha escrúpulo para não adulterar. Porque houve uma época onde o casamento, mesmo aos olhos de pessoas ímpias, foi tratado com muito mais respeito e reconhecido como algo muito mais sagrado. Essa turma não estava tão preocupada com Deus, mas dizia, a gente até mata o marido, que daí ela fica viúva, está liberada, aí sim a gente toca o projeto adiante. Mas tomá-la de quem tem marido, não. Por alguma razão os dois entram no acordo, e essa foi a versão compartilhada em alguns lugares. E Gênesis capítulo 20, do versículo 1 a 6 diz, Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Alguém disse, pastor, não era mentira. Era só uma meia-verdade. Falei, uma meia-verdade é uma meia-mentira. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. E lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Ele diz, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Quando eu olho para esse texto, muitas vezes a única coisa que eu consigo pensar e resmungar meio que em voz alta é um uau. Né? Deus, naquele momento, adverte e diz, o que você vai fazer é pecado. Essa mulher, ela tem marido. Ele está dizendo, não foi a história que me contaram, nem ele, nem ela. Deus está dizendo, pois é, Abimeleque, trollaram você.
o golpe está aí, cai quem quer. O Senhor diz, eu sei que foi essa palavra traduzida sinceridade, ela, no original hebraico, ela é integridade. Esse é a sua primeira possibilidade. Ele está dizendo, na integridade do meu coração. Ele está dizendo, o meu coração é íntegro. Se eu soubesse que ela tem marido, eu não tinha trazido ela para cá. Deus está dizendo, eu sei. E é por isso que eu estou impedindo você de pecar. Porque você vai pecar mesmo sem saber. Ou seja, Deus está dizendo, já que você zela pela sua integridade e não fez nada para violá-la, quem tem que te proteger agora sou eu. Quem tem que te advertir agora sou eu. Ou seja, quando eu e você escolhemos andar em integridade, não estamos apenas dizendo para Deus que queremos proteger o relacionamento. Podemos ter certeza que Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Dizer, eu também quero proteger, resguardar esse relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Além disso, e acredito que, obviamente, essa questão de falar, né, de estar, de permanecer na presença de Deus, vem em primeiro lugar. Nós não podemos negar que, por outro lado, hajam bênçãos que precisam ser classificadas como provenientes da integridade. No Salmo 24, que também é atribuído a Davi, dos versículos 3 a 5, que tem um tom muito parecido com o Salmo 15, nós vemos a seguinte declaração, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? De novo, ele está falando sobre comunhão, sobre relacionamento e não sobre uma mudança literal com as tralhas de casa lá para o lugar de culto. Ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você pode repetir comigo? Diga, este receberá do Senhor a bênção. Sabe, existem bênçãos que são provenientes da integridade. Desde a velha aliança, Deus disse, se você atentamente ouvir a minha voz e guardar cada um dos mandamentos que eu hoje te ordeno, virão sobre vocês essas bênçãos e os alcançarão. Quando nós falamos de bênçãos provenientes da integridade, nós precisamos entender que não se trata de mérito, como alguns querem classificar. Eu vejo dois perigos quando falamos a respeito de cultivar a integridade. E eu coloco os dois como dois extremos. O primeiro deles é a gente descambar para o lado errado do que a Bíblia condena, chamado justiça própria. Em Lucas 18, Jesus fala a respeito de um fariseu que vai ao templo orar. E os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Era assim, os carolas, os beatos da época, eram os caras dedicados. Mas esse camarada começa a orar, e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, porque esse tipo de oração nem vai para o céu, Deus nem recebe. Ele começa a dizer, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores, nem como esse miserável publicano do meu lado. Eu fico pensando, se eu sou miserável publicano, já em pecado, ouvindo esse tipo de coisa, eu acho que não ia ajudar. Ele começa a dizer, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes na semana. Ele entrou num lugar de se orgulhar e acreditar que é merecedor de algo. O livro de Isaías diz, as vossas justiças, para mim, são como trapo de imundícia. Alguns comentaristas sugerem que trapo de imundícia era a bandagem que eles usavam nas feridas dos leprosos. Quando aquilo era tirado, não tinha nem como ser recuperado ou lavado, tinha que ser queimado, era totalmente descartado. Né? Tente imaginar você, um corpo e uma pele em decomposição, quando essas bandagens eram trocadas do estado que saía. Deus diz, é assim que cheira para mim a sua justiça própria. Então, nenhum de nós poderia migrar para esse lugar e achar que uma conduta nos faz merecedores de algo. Por outro lado, o que eu e você precisamos entender é que existe uma mentira que as pessoas estão pregando em nome de uma graça que não é bíblica. Ela é exagerada, é deturpada. Então, se o que Deus nos oferece é pela graça, é um favor imerecido, não importa a forma como nós vivemos. Não importa se você é dedicado, se você não é dedicado, se você faz o certo, se você faz o errado, porque afinal de contas não tem nada a ver com você. E aqui as pessoas começam a criar deturpações. Outro dia uma pessoa falou para mim, eu não entendo sua dedicação. Eu falei, por que não? Ele falou, eu acho que você quer merecer alguma coisa de Deus. Eu falei, você está maluco? Tudo que recebemos de Deus é pela graça, se acessa por fé, é favor imerecido. Nada que eu faço me torna merecedor. Ele olhou para mim e falou, então por que você se dedica? Eu apontei o dedo para cima na direção do céu e falei assim, eu me dedico, cabeção,
porque Ele merece. Não é porque a minha dedicação não me fará merecedor que o Deus que fez tudo por mim sem que eu merecesse, não merece a melhor resposta da minha parte. Então, de onde a ideia de favor merecido exclui a gratidão e a honra a Deus? Filipenses capítulo 1, verso 27 diz, vivei de modo digno da vocação com que foste chamados. Uma coisa é eu tentar ser digno pelo meu esforço, isso não. Outra coisa é eu dignificar o Evangelho, dando a devida resposta a ele, quando entendo que a própria Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Evangelho, exige de mim e de você um comportamento que se adeque à nova realidade e à nova natureza. Quem está entendendo o que estamos falando? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, se a pessoa obedecesse, ela tinha a bênção. O que a Bíblia nos ensina é que aqui a plena obediência nunca foi possível, por conta de uma natureza pecaminosa. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça, nós somos empoderados pela graça para a obediência. Usamos os recursos de Deus para trilhar o caminho. Logo, as bênçãos que provêm dela não são nosso mérito, porque nós não obedecemos só com nossas forças. Nós fizemos isso com os recursos de Deus. No entanto, não significa que porque Deus manifestou graça para sustentar, para turbinar a nossa decisão, que eu e você não vamos provar as consequências disso. No Novo Testamento, isso é chamado semeadura e ceifa. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz, os que semeiam na carne, da carne vai colher a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. A Bíblia diz isso depois de afirmar, de Deus não se zomba, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Semeadura e ceifa. Quando eu e você entendemos isso, nós vamos descobrir que a conduta, seja ela pautada pela integridade ou pela falta dela, se torna uma semeadura. Além de que é uma revelação de Deus, que de acordo com a própria Escritura, é baseada em reciprocidade, em mutualidade. É como se Deus dissesse, vou me espelhar no seu comportamento e vou agir com você à altura. Então, por exemplo, no Salmo 18, do versículo 19 até o 26, esse salmo também é atribuído a Davi. Salmo 18, do 19 ao 26, ele diz, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, e a palavra por isso aqui, está falando de causa e consequência. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Verso 25 e 26. Para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI diz, te revelas fiel. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Isso é reciprocidade. A Bíblia diz, com o fiel, Deus se mostra fiel. Com o íntegro, Deus se revela íntegro. Para o puro, Deus também vai se mostrar puro. Agora, note que ele não se revela puro para o fiel, não se revela fiel para o íntegro e nem íntegro para o puro. É sempre uma reciprocidade, a atitude específica. Para o perverso, Deus não vai se revelar perverso. Porque aqui não existe reciprocidade, porque não há perversidade em Deus. Então, ele resiste. Mas nesses aqui, então o que a Bíblia está dizendo é que quando eu e você andamos em integridade diante de Deus, Ele vai revelar a sua integridade, a sua inteireza. Ele vai dizer, eu vou ser Deus para valer, com tudo, e como diria o mineiro do interior, e de com força na sua vida. Segundo Crônicas 16, 9 diz assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações se mostrem
inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Quando a Bíblia fala dos olhos do Senhor passando por toda a terra, diz que Ele está procurando. Quem que Ele está procurando? Os corações íntegros. E para esses, quando Ele acha, não para todos, mas para esses que Ele acha, no meio de todos onde Ele está procurando, Ele diz, para esse, eu vou mostrar a minha força. Ou seja, eu e você, quando escolhemos andar em integridade, nos colocamos num lugar de nos expor a um mover diferenciado de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E não estamos falando de mérito, mas estamos falando de semeadura e de ceifa. E quando entendemos essas verdades, obviamente elas nunca deveriam vir em primeiro lugar, né? Integridade não é algo que fazemos em troca de ser abençoado. Falamos a respeito, né, de escolhas como a de José, mas poderíamos falar dos amigos de Daniel. Eles escolhem ser íntegros, não se curvar diante daquela estátua levantada por Nabucodonosor, mesmo que ele os ameace, né, de morte lançando-os na fornalha. E diz que quer queimar, queima, mas não vai rolar esse negócio da gente desobedecer o mandamento. Só o Senhor teu Deus adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante delas. Eles estavam dizendo, a integridade não é negociável. Ela não existe em troca de algum favorecimento. Agora, a Bíblia fala que o Senhor vai honrar. E é o que eu e você precisamos entender, que se a honra não acontecer aqui, vai acontecer depois. Alguns, como Estevão, morreram por causa do seu posicionamento de honra. Foram firmes, não negaram a sua fé. Mas a Bíblia nos mostra que ele enxerga Jesus em pé à direita de Deus. Para mim a mensagem ali é clara. Ele está dizendo, um cara como você, eu me levanto do trono para receber com toda a honra possível aqui. Então, se não tiver honra aqui, no mínimo, você pode ter certeza que teremos as honrarias eternas. Porque Deus é um Deus de retribuição. Mas eu e você precisamos entender que, embora haja todas essas consequências, para mim nada se compara a esse lugar de comunhão, de intimidade, que eu e você podemos cultivar com Deus. Você recebe essa palavra? Gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu gostaria que você pensasse por um instante, se houvesse alguma discussão entre Deus e o diabo, a seu respeito. A pergunta a ser feita é, o que Deus poderia falar de você? Nós sabemos o que Ele falou de Jó. Nós sabemos como Deus defende sua integridade, sua retidão, né? A disposição de Jó de temer a Deus e se afastar do mal. A pergunta é, como eu e você estaríamos nessa avaliação? Uma outra pergunta que eu creio que nós precisamos fazer é o que cada um de nós vai fazer com aquilo que ouviu. Como olhei no início, muitas vezes nós tratamos Deus como um interruptor que a gente desliga no final do culto, uma torneira que a gente fecha, e nós não permitimos que aquilo que Deus começou se estenda. Eu me lembro de uma ocasião de ter sido muito ministrado no domingo, ter chorado diante de Deus, ter entendido coisas que precisavam ser trabalhadas, exposto isso para Deus. Mas na segunda-feira, no outro dia, quando eu estava orando, Deus mostrou algo que eu não tinha percebido no domingo. Ele ampliou o meu leque de ação prática. Mas ao longo da semana isso foi acontecendo, nos outros dias também, na terça, depois na quarta. No outro dia Deus mostrava uma outra coisa que eu não tinha visto nem no domingo, nem na segunda. Depois na quarta, uma coisa que eu não vi nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Eu falei para Deus, por que é que não mostrou isso tudo de uma vez? E o Senhor falou no meu coração, se você não tivesse dado atenção à primeira, você não teria visto a segunda. Se não tivesse levado a sério a segunda, eu não teria te mostrado a terceira. Não há razão para que Deus prossiga nenhum tipo de diálogo ou informação com quem não deu nem o primeiro passo prático diante daquilo que Ele falou. Aliás, eu e você também precisamos entender que quando olhamos para os homens de Deus que entram naquela categoria diferenciados na Bíblia, todos eles, apesar de serem imperfeitos, eram pessoas que escolheram, pelo menos a maior parte do tempo, suas escolhas foram de integridade diante de Deus. O próprio Jesus disse que se alguém não é fiel no pouco, ele não vai ser sobre o muito. Se você não nos demonstrarmos confiáveis
nas pequenas e nas menores coisas, não seremos nas maiores. Por outro lado, integridade é algo que se constrói. Se constrói à medida que absorvemos os valores de Deus, e por isso é tão importante que a gente gaste tempo com a palavra, entendendo, compreendendo e absorvendo de Deus a revelação de uma conduta correta. Mas também é importante que a gente seja sensível ao Espírito Santo e às suas correções dia após dia. É importante também que a gente seja paciente, entendendo que transformação não é instantânea, mas por outro lado ela é progressiva. E ao sair hoje daqui, se você falar, pastor, eu estou longe de como Jó poder ser elogiado por Deus, eu quero que você saiba que eu não vim aqui te apontar o dedo, jogar pedra em você, te acusar de coisa alguma. Eu vim te dizer que a semelhança de Paulo, eu e você, cada um de nós podemos dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Porque não viver condenação por essas coisas envolve esquecê-las. Esquecer não só o que fizemos, mas esquecer de continuar fazendo. Elas têm que ser abandonadas. E nós precisamos avançar. Não podemos nos permitir ficar paralisados. Avançar para o que está diante de nós. Né? Prosseguir para o alvo. Crescer. Eu sei que existem pessoas, como eu, que tiveram o privilégio de desde cedo ser exposto a um alto volume de informação, entendimento da palavra e dos valores bíblicos, e cada um de nós vai ser cobrado de acordo com o nível de luz que possui. Talvez você diga, pastor, me converti há pouco tempo, eu ainda estou dando os primeiros passos e, obviamente, nós não estamos tentando julgar aonde você está, mas estamos tentando te mostrar para onde você pode ir. No entanto, integridade não é escolha para um dia ou para uma semana. Ela precisa ser a escolha de uma vida inteira, de um estilo de vida. Uma decisão que se renova dia após dia. Integridade é algo que nós conservamos. Não é algo que você simplesmente só liga o piloto automático. Você renova a escolha dia após dia diante do Senhor. E talvez hoje, mesmo se você é alguém que tem já andado e escolhido a integridade, seja a hora de fazer novamente a escolha e dizer, eu vou manter isso. E como Jó, vou dizer até quando eu morrer, eu não vou abrir mão da integridade. Talvez seja um bom momento para orar e dizer, Senhor, eu tenho sido fortemente tentado a negociar a integridade, mas eu quero aquela graça, aquele livramento sobrenatural, eu quero aquele mesmo sustento que o Senhor manifestou na vida de José, na minha vida. Fala com Deus por alguns instantes, coloca a sua vida diante dEle. Talvez seja a hora de tomar a escolha que ainda não foi tomada. Talvez seja a hora de renovar ou fortalecer a escolha e a decisão que já foi feita. Mas você precisa se questionar o que de prático você precisa fazer com aquilo que ouviu. Espírito Santo, te pedimos uma vez mais que o que o Senhor está falando e fazendo não se limite só a essa reunião, não se limite só a esse culto. Que quando saímos deste lugar, aquilo que o Senhor começou, não apenas continue, mas cresça, progrida dentro de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.